Oi, voltamos. Vamos falar agora um pouquinho sobre os ciganos. Você provavelmente já ouviu falar dos ciganos, né? Mas já imaginou como é que é o mundo deles, desse povo que não tem endereço fixo, não tem, muitos não têm documentos, muitos deles não têm documentos nenhum, não tem conta bancária, não tem registro de sua história, entendeu? Sua vida, a vida de muitos deles passam despercebidos, como se eles não existissem. E os ciganos, eles lidam diariamente com o preconceito, o medo e a injustiça. E eles, se você olhar, você vai identificar um cigano de longe. Eles usam roupas bem coloridas, né, vestidos longos, com babados, muitas joias, cabelos compridos. Muitos deles têm muita tatuagem e rosas. Aquelas mulheres usam rosas no cabelo, rosas na roupa. E para os homens usam botinas imponentes, usam chapéu, correntes, corrente grande, grandes pulseiras. Com eles são tudo muito, né? E outra coisa, muito deles ainda tem dente de ouro. E qual é o desafio de pregar o evangelho para o cigano? Os ciganos são muito desconfiados. Para um cristão pregar o evangelho para eles, precisam primeiro também ganhar a sua confiança. Do mesmo jeito que eu falei que os índios são desconfiados, os ciganos também são. E você precisa também ganhar a confiança deles. E eu vou falar primeiro sobre o sertanejo, depois eu vou contar também uma outra história para vocês. O sertanejo, né? O sertanejo brasileiro, eles são uma enorme camada de população brasileira que vive em contextos isolados dos grandes centros urbanos dos estados do Norte e Nordeste. Vamos lá. Centenas de pequenas cidades do interior desses estados não possuem uma única igreja evangélica. Olha que coisa triste. Por isso que eles fazem parte dos povos menos alcançados. E a região no sertão, né? A região no sertão. A região do sertão é majoritariamente, quase que não sai também, a católica. Muito deles, a maioria deles, a religião deles são católicas. E também as outras religiões, como Candomblé, Umbanda, essas são as religiões deles, assim, né? Mais comum. E o segmento católico dele, o sertão tem diversas emblemáticas, como eles acreditam, né? Eles têm muitos padroeiros, como Padre Cícero, o Frei Damião, a Irmã Dulce, o Padre Maria Araújo, e são outros. Então eles têm muitos esses padroeiros. Às vezes você lembra, né? Às vezes a gente vê filme, vê histórias lá do sertão. Às vezes eles fazem muitas novenas para esses padroeiros que eles falam, né? Padrinho Padre Cício, a Irmã Dulce e outros. E outra coisa também, na manifestação do candomblé, o sertão tem vários rituais de homenagem. Eles homenageiam muito a Iemanjá, que é considerada a deusa do mar. No Maranhão, uma manifestação religiosa também é o tambor de Minas, lá no Maranhão. Uma herança da região africana. E o sertão também tem uma forte ligação com os orixás, caboclos e pais de santos. Infelizmente, irmãos. Quando eu fui para a África, tem uma parte da África também que também é muito difícil o evangelho entrar. E assim, quando eu fui para a África, lá a gente vê que algumas pessoas estão dentro da igreja, mas quando eles saem dali, eles vão procurar curandeiros, porque eles acreditam muito nisso, sabe? A fé deles são muito alicerçada nisso. Igual a gente está vendo aqui, o sertão ele tem uma ligação muito forte com os orixás, caboclos e pais de santo.
E qual é o desafio de pregar o evangelho? A fé deles, a maioria da fé deles são hereditárias. Os seus passa, né, de antepassado para antepassado, é passado de geração a geração e, né, e tem uma história muito grande por trás disso. E essa cultura religiosa é tão forte que em muitos lugares é considerado uma desonra grave o fato de algum deles se converter ao cristianismo. Entendeu? Então, por quê? Porque é uma herança de geração em geração, né? Um exemplo, nós somos evangélicos, nós temos um filho, nós vamos criar o nosso filho aonde? Ensinando a palavra do Senhor dentro da igreja, com eles também. Então, é de geração em geração. Então, se algum deles quebra aquela tradição e vai se converter ao cristianismo, nossa, isso é uma desonra para eles. Vamos falar também agora um pouquinho sobre os quilombolas. Onde estão essas comunidades no Brasil, dos quilombolas? Os maiores estados da comunidade são a Bahia. Na Bahia você vai encontrar muitos quilombolas. No Maranhão, no estado de Minas Gerais, Pará e Pernambuco. Eu estou indo, né, esse mês de julho, eu estou indo para o sertão e lá no Pernambuco eu vou estar pregando o evangelho para os quilombolas. Então peço até que vocês estejam orando por mim. Então vai ser também um desafio para pregar, mas eu creio que vai dar tudo certo. E as suas religiões, né? Quais são as religiões do povo quilombola? Catolicismo e candomblé. Existe uma relação que se bifurca a fé nos santos, né? Nos santos católicos, que são os orixás e do candomblé. Os santos padroeiros do local é o Cosme e Damião. Aos domingos as pessoas passam a manhã, eles passam a manhã nas reuniões das igrejas católicas, cantando, rezando para os santos. Já à noite, essas mesmas pessoas se vestem de branco. Só um minuto. Eles se vestem de branco e vão para os terreiros, né, de candomblé e vão adorar os orixás. E assim é a religião deles, né? Em espécie, entre os católicos, e ali se você vê que alguns dos santos que estão dentro do candomblé são os mesmos que estão na igreja católica, mas só que com nomes diferentes. E qual é o desafio de pregar o evangelho para eles? A fé deles também são hereditárias, que vão passando de antepassado para antepassado, e ali, né, eles também são ensinados desde criança que eles devem seguir aqueles. Eles chamam né, o nosso Deus, o Deus que nós cremos, o Deus que nós confiamos, eles chamam de Deus sem rosto. Olha só. Por quê? Porque eles não acreditam, eles não têm a mesma fé que a gente. Então, irmãos, eu falei um pouquinho, né, sobre algum dos povos menos alcançados, resumi porque está na sua apostila. E deixa eu falar uma coisa bem legal para vocês. Na minha igreja, no ano passado, nosso culto de missões é todo segundo domingo do mês. E cada segundo domingo a gente falou sobre um povo não alcançado. Mais um minuto. Mais um povo não alcançado. E quando foi no final do ano, na festividade de novembro, nós colocamos todos os povos dentro da igreja. Como? A gente nós fizemos a tenda do cigano, nós fizemos a tenda dos índios, enfim, nós ornamentamos a igreja, nós dividimos a igreja sobre cada povo. Então, na entrada da igreja, a gente fez uma tenda indígena enorme, com toda forrada de
bananeira. Então, as pessoas que entravam na igreja ganhavam uma fruta ou um pedaço de aipim, mandioca cozido. A gente serviu o que os índios comiam. Então, todo mundo que chegava comia um pedaço ou uma fruta e entrava para o culto. E lá dentro, na tenda dos ciganos, a gente comprou muitas moedas, aquelas moedinhas, lembra de R$ 1 de chocolate? Por quê? Para simbolizar a riqueza, o ouro, né? Porque eles gostam de coisa muito brilhante. E a gente colocou uma garrafa transparente de suco de uva para simbolizar o vinho que eles bebem. Então, assim, foi muito legal. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é a pessoa ver, conviver, participar. Então foi algo que marcou muito, né, lá na nossa igreja. E eu tenho certeza que eles vão sempre lembrar do povos menos alcançados. Então essa é a nossa videoaula de hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos chegando, né, já no final do nosso curso, e eu quero parabenizar você que chegou até aqui e que Deus te abençoe, te guarde, e vem aí o nível 2. Fique na paz.